Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o FGTS e o crédito do trabalhador. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio o educador financeiro Rafael Recidive. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Uma alegria estar com você. Uma alegria para a gente também, para a gente iniciar nossa entrevista, para a gente introduzir o assunto, né? Qual que é a utilidade do FGTS? O FGTS foi criado há cerca de 60 anos com o intuito de proteger o trabalhador. Essa era a proposta, né? Então antigamente havia uma certa estabilidade no emprego depois que a pessoa ficava mais de 10 anos no mesmo lugar. Como essa estabilidade no emprego ela deixou de existir, criou-se o FGTS, porque ali o empregador vai criando uma poupança para o trabalhador. Caso o trabalhador seja demitido, ele tem acesso a esse recurso até se recolocar no mercado, ele tem ali uma disponibilidade financeira. Rafael, qual que é a sua opinião? Ele é realmente necessário? O FGTS, Sim. isso é um assunto polêmico e controverso, né? Existem aquelas pessoas que dizem que seria muito melhor se o dinheiro estivesse na mão do trabalhador, ou seja, se não existisse o FGTS, as pessoas ganhariam mais por isso, né? Mas existe aquela vertente que defende que não, que se não existisse o FGTS, o trabalhador ele estaria ganhando menos, não, enfim, o dinheiro não iria para ele. Então, eu penso o seguinte, que como as pessoas, quanto menos educação financeira as pessoas têm, mais elas precisam de controle, né? Do controle do Estado, dessas regras que colocam, tipo assim, uma poupança compulsória, né? Realmente a maioria das pessoas, se não tivesse o FGTS, não teria mais dinheiro, tá? Mas como eu sou um defensor da educação, sim, da responsabilidade que cada um tem que ter pela própria educação, eu penso sim que o dinheiro deveria estar nas mãos do trabalhador e cada um é responsável por aquilo que faz com o próprio dinheiro. Com certeza. Rafael, e quando a gente fala de rendimento, o FGTS rende ao ano apenas 3%, não é mesmo? Exatamente, um rendimento muito baixo, né? Se você pegar hoje, atualmente, no mercado, a gente tem ali 1% ao mês de ganho em qualquer investimento seguro. O próprio Tesouro Direto, que é um investimento do Tesouro Nacional, do governo, né? Títulos do governo, estão pagando hoje 1% ao mês. Então, o FGTS realmente é péssimo no quesito do rendimento. E pensando nessas questões, né, que você muito bem mencionou, qual a melhor forma de utilizar esse recurso do FGTS? O que é que você indica? Então, o FGTS ele pode ser usado para várias coisas, né? Por exemplo, se você vai financiar uma casa, você pode usar o FGTS. Você pode fazer hoje o saque aniversário, que foi disponibilizado aí há alguns anos, que permite anualmente a pessoa sacar uma parte do FGTS. Aí não tem juros nem nada, né? Então, existem algumas utilidades do FGTS que são bem interessantes. Por exemplo, no caso de diagnóstico de doenças graves, também pessoas podem acessar o FGTS. Então, essas são as formas comuns, né? No caso de demissão também, as formas comuns e que não tem custo para o trabalhador, que ele acessa o recurso que é dele, né? Que é essa poupança. E agora criou-se aí, que na verdade já existiu o empréstimo do saque aniversário, que é uma modalidade, e agora criaram o empréstimo consignado, que o trabalhador pode dar uma parte do FGTS como garantia, com a promessa de que a taxa de juros vai ser reduzida. Aproveitando que você mencionou esse assunto, né, vamos entrar nele agora, né, falar um pouquinho mais. A gente já viu alguns detalhes na reportagem, mas o que que você diz sobre essa nova modalidade? É realmente boa ou não? É preciso ter cuidado, não é? O que que você recomenda? Eu penso que não é uma oportunidade como as pessoas veem, né? Então, por exemplo, já emprestou mais de 1 bilhão, né? Os bancos já emprestaram mais de 1 bilhão, porque as pessoas, diante do crédito, eu preciso, e eu vou. Mas cada pessoa que toma um crédito desse tipo, dificulta um pouco mais a vida, porque não fez com planejamento. Porque vai chegar o mês que vem, vai ter uma parcela descontada no salário ali, ou seja, eu não tenho nem opção, vou pagar ou não vou, né? Já vem descontado. E se eu tenho as contas do mês para pagar e agora mais um empréstimo, isso vai fazer minha vida ficar mais difícil. E um outro aspecto é que, embora a promessa seja de que a taxa vai ser menor, mas nós temos aí taxas de 3% ao mês, por exemplo, que dá quase 40% ao ano. Isso é uma taxa altíssima. É uma taxa menor considerando o cenário brasileiro, se for comparar com outras possibilidades, né, de créditos pessoais e outras alternativas, mas ainda assim é um crédito muito caro. Então a gente só deve fazer isso se realmente for algo muito bem pensado ou para realizar algo específico, né? Assim, eu preciso de realizar algo específico na minha vida. Eu nunca devo fazer esse tipo de crédito para pagar a conta do dia a dia, por exemplo. Porque as contas elas não param de chegar. Pois é. E aí a parcela vem depois junto com essas contas e a coisa pode ficar bem complicada. Rafael, inclusive um motivo de crítica foi justamente a taxa, né, de rendimento e a taxa de juros também, né?
Porque ao mesmo tempo que a taxa de juros é 3% ao mês, a taxa de rendimento do FGTS é 3% ao ano. Por que essa diferença? Isso é política, né? Então, assim, quem define a taxa de rendimento do FGTS e quem define a taxa de juros que está sendo cobrada, né? Então, de certa forma, o governo colocou na mão dos bancos o poder de usar o FGTS do cidadão, tipo assim, ao invés de dar o dinheiro do cidadão na mão do cidadão, não, eu vou deixar você compartilhar os seus dados com o banco, dar de garantia um dinheiro que teoricamente é seu e pagar juros por isso. Então, se a gente for pensar por esse lado, é algo que não faz o menor sentido, né? E uma coisa que você mencionou também é a questão do risco para os bancos, né, que é zero. Tem esse detalhe também, né? Muito baixo, porque até 10% do saldo do FGTS pode ser usado como garantia ou 100% da multa rescisória, né? Todo mundo que é demitido ali sem justa causa, a empresa paga 40% de multa sobre o saldo do FGTS, 100% disso pode ser usado como garantia da operação. Olha que coisa complicada se o trabalhador não pensa para fazer esse tipo de crédito. Ele, de repente, pode ser demitido e aquela poupança que ele teria, aquela reserva ali para se sustentar enquanto ele não é recolocado no mercado, pode ir para as mãos do banco e ele ficar sem dinheiro. Pois é, um cenário complicado, né, Rafael? Pensando nisso, a gente foi às ruas, né, ver as dúvidas justamente da população. Por isso eu te convido a assistir esse material agora. Vamos então conferir a primeira dúvida da população. Eu queria saber qual é a diferença entre as modalidades de crédito consignado e essa que o governo oferece. Perfeito. A diferença é que na modalidade anterior, apenas algumas empresas ofereciam crédito consignado. Por quê? Se eu for um empregador, eu teria que fazer um convênio com um banco específico para então os meus funcionários, colaboradores terem acesso ao crédito. Agora não, como o acesso é pela carteira digital, qualquer pessoa que tem uma carteira assinada pode fazer por ali mesmo e vários bancos podem emprestar o dinheiro. Ou seja, eu não tenho mais necessidade de passar pelo meu empregador para pedir o crédito. Eu posso ir direto na fonte, né? Direto na carteira de trabalho. Pois é. Vamos então conferir mais uma dúvida da população. Eu gostaria de saber quais são os requisitos do empréstimo consignado. Perfeito. Rafael, a gente já viu um pouquinho sobre esses detalhes na reportagem, então, perguntando mais direcionadamente, né, quem deve utilizar essa nova modalidade? Para quem é indicado, na sua opinião? É indicado para as pessoas que, por exemplo, às vezes estão com crédito mais caro e agora vai ficar mais barato. É indicado para essa pessoa. É indicado para a pessoa que precisa realizar algo específico. Então, às vezes eu tenho um tratamento de saúde para fazer, eu tenho algo que eu preciso comprar. Alguma emergência, exatamente, podemos dizer assim. Que não seja para pagar a conta do dia a dia mesmo, como eu falei, para não comprometer o orçamento. Fazer de forma bem pensada para não criar dificuldade com algo que teoricamente é para facilitar a vida. Excelente. Vamos então conferir mais uma dúvida da população. Queria saber qual que é o limite de desconto na folha de pagamento. Você pode comprometer até 35% da sua renda com empréstimos consignados. Então esse é o limite, não pode ultrapassar, né, Rafael? Esse é o limite. E é um limite um tanto quanto alto, né? Sim, na minha visão, sim. Eu percebo assim. As pessoas enxergam como benefício um aumento na margem consignável. Eu enxergo como um problema, porque quanto mais aumenta a margem consignável, mais a pessoa compromete essa margem com o empréstimo, mais ela vai ter o seu salário reduzido. Com certeza. E no futuro pode ser algo preocupante, né, Rafael? Exatamente, porque vai faltando cada vez mais dinheiro, vai criando um efeito bola de neve, um problema que vai aumentando cada vez mais. Pois é. Vamos então conferir uma última dúvida da população. Quais são as taxas de juros para o empréstimo consignado? Essa taxa varia de banco para banco, varia de pessoa para pessoa. Se você dá o seu FGTS em garantia, ela pode ser menor ou maior, né? Então é importante que cada um faça a sua simulação. Na minha experiência, fazendo simulações, atendendo pessoas, eu vi ali uma taxa média de 3% ao ano, ao mês, como nós falamos, que dá cerca de 40% ao ano. Uma taxa muito alta, se não for comparar com o que tem no mercado, né? A taxa que está sendo cobrada nesse tipo de empréstimo. Pois é. Rafael, resumindo tudo que a gente falou aqui, a gente pode chegar na conclusão que os principais beneficiados ali são os bancos com essa medida, ou não? Eu penso que sim. Os bancos são os maiores beneficiados porque eles estão pegando o dinheiro do trabalhador, ou seja, eles estão emprestando dinheiro, estão emprestando com juros alto, né? Alto considerando a garantia que eles têm. Enfim, ficou muito bom para os bancos, realmente o trabalhador não tem tanto benefício assim com esse empréstimo, não. Rafael, e a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha.
Qual mensagem ali de conscientização você deixa? A mensagem é: não faça as coisas no susto. Não faça, não é, nossa, eu tenho crédito, eu vou pegar. A pessoa fica 2 semanas vivendo com dinheiro que ela não tem e depois 8 anos pagando aquilo, né? Perdendo sono à noite, criando problema. Então faça só se for bem pensado. Realmente, eu preciso, para quê? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou pagar? Como é que vai ser a minha vida depois que eu tiver a minha renda comprometida, uma parte dela ali com esse empréstimo? Então é pensar antes de fazer. Esse é o segredo. Não tem nada de secreto, né? Pois é, ótima dica. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo.